Se Jesus realmente existiu, ele nasceu numa sociedade em que manter escravos era uma antiga tradição de seu povo. Como um homem de seu tempo, Jesus certamente não via a posse e o comércio de seres humanos como algo imoral ou merecedor de reprovação, pois em nenhuma passagem dos 4 evangelhos ele proíbe, recrimina ou sequer questiona esta prática hoje considerada hedionda. Numa de suas parábolas que trata da justiça divina, Jesus chega a descrever, sem questionar, o açoite de escravos como medida para manter a disciplina e a justiça. Não é surpresa que Jesus não tenha se indignado contra a escravidão. Os escritores dos evangelhos jamais poderiam ter imaginado que o comércio de seres humanos, prática corriqueira da época e da região onde viviam, um dia seria completamente abolido da sociedade das leis. O Deus bíblico que supostamente estabeleceu rígidas leis morais para seu povo no Antigo Testamento não proibiu a escravidão. Proibiu a culinária com carne de porco, moluscos e crustáceos, o trabalho nos sábados, o divórcio, a homossexualidade, a tatuagem, a fofoca, a mágica, tranças nos cabelos, colares de ouro ou pérola e vestimentas feitas com 2 tipos de fios, mas não proibiu a escravidão. Enquanto o Antigo Testamento permite e professa abertamente a escravidão, chegando até mesmo a legislar sobre ela, o Novo Testamento enaltece a submissão do escravo como uma atitude verdadeiramente cristã. Algumas passagens do Novo Testamento contêm exortações que buscam convencer os escravos a se submeterem aos caprichos de seus senhores, mesmo dos mais cruéis. Na Epístola de Filemão, Paulo chega a devolver o escravo foragido Onésimo a seu senhor Filemão, um rico dono de escravos convertido ao cristianismo, sem nem sequer questionar, em nenhum momento, se a prática de possuir e comercializar seres humanos era imoral ou não. Em nenhuma passagem do Novo Testamento encontramos sequer uma linha que proíba, recrimine ou questione a escravidão, nem sequer uma linha que insinue que a escravidão possa ser uma prática desumana, imoral ou anticristã. Desde os primórdios do cristianismo até a Igreja Católica do período medieval, os cristãos raramente questionaram a escravidão. A esmagadora maioria considerava a posse, a comercialização e a disponibilização de seres humanos como uma prática corriqueira, necessária, legítima, amplamente aceita pela sociedade e autorizada por Roma. Quando o Império Romano se tornou cristão sob o comando do imperador Constantino, a escravidão permaneceu inalterada. Muitas ordens religiosas, gente do alto clero e até mesmo alguns papas possuíram escravos até o final do período medieval. A própria Igreja de Roma tornou-se a maior dona de escravos do Império Romano e tinha como prática punir com excomunhão qualquer escravo foragido. O próprio Santo Agostinho aceitava a escravidão como uma das vicissitudes da vida e a justificava afirmando que era uma prática social útil no mundo debilitado pelo pecado original. O Papa Gregório I afirmava que a escravidão era trabalho da providência e da justiça divina e orientava o escravo a aceitar com resignação seu lugar no mundo. São Tomás de Aquino ia mais longe, afirmava que a escravidão era parte da estrutura natural do universo que permitia a alguns homens exercerem autoridade sobre outros, assim como os anjos têm posições hierárquicas no mundo espiritual. Tomás de Aquino também professava o açoite de escravos como forma de justiça, correção e disciplina. Levou mais de 1000 anos para que a cristandade começasse a questionar com um pouco mais de rigor a prática da escravidão.
Com o pleno aval do Velho e do Novo Testamento à escravidão, o consentimento silencioso do próprio Jesus e o endosso dos teólogos mais influentes, a busca por justificativas contra a escravidão dentro da doutrina cristã se mostrou uma tarefa difícil. Foi necessário ignorar muitas passagens bíblicas ou reinterpretá-las a ponto de torná-las irreconhecíveis, incoerentes e contraditórias. Mesmo assim, em 1537, Paulo III foi o primeiro Papa a pronunciar-se contra algumas formas de escravidão, apoiando-se em vagos e genéricos princípios morais não exclusivos do cristianismo e mostrando-se muito mais preocupado em arrebanhar para a cristandade o maior número possível de pagãos do Novo Mundo. Durante os movimentos abolicionistas do século XVIII, promovidos por pensadores iluministas e cristãos liberais desvinculados das religiões dominantes, ficaram claras as justificativas bíblicas à prática da escravidão. Pois os mais fortes argumentos anti-abolicionistas se apoiaram em várias passagens bíblicas e na teologia dos principais formadores da doutrina cristã. Na Itália, o cardeal Gödel, influente teólogo da Igreja de Roma, afirmou que a escravidão era compatível com a lei natural e que não quebrava a igualdade entre os seres humanos, pois os escravos retinham alguns direitos, como o direito de ser tratados com humanidade por seus senhores. Na Inglaterra, George Whitefield, famoso pastor anglicano, pregou obstinadamente a legalização da escravatura e apoiava a maioria de seus argumentos em textos bíblicos. No século XIX, Jefferson Davis, Robert Dabney e Richard Feynman são apenas 3 exemplos de americanos influentes que, apoiados na Bíblia, defenderam abertamente a prática da escravidão. Durante o período colonial no Brasil, a Igreja brasileira utilizou com eloquência a teologia e a moral cristã para legitimar a política portuguesa sobre a escravidão, e não para contestá-la. Os eclesiásticos católicos defendiam o comércio de escravos como uma nova cruzada cujo objetivo era espalhar a fé cristã entre os africanos e índios, e afirmavam que sem o trabalho escravo, a América portuguesa seria impossível. Durante esse período, a ação da Igreja resumia-se a aconselhar os proprietários a dar um tratamento humano aos escravos que os obedecessem com subserviência, apenas aos escravos que os obedecessem com subserviência. E como contrapeso, a Igreja instruía os escravos na doutrina da submissão cristã a seus senhores, como garantia contra a deslealdade e a insurreição. Para a Igreja, os proprietários poderiam ter suas consciências limpas, pois ao promoverem a doutrinação cristã de seus escravos, eles os estariam livrando da eterna condenação ao inferno. Após a independência brasileira, o clero se ausentou completamente dos grandes debates sobre a abolição. Em nenhum momento levantou a voz em favor da emancipação e muitas ordens religiosas permaneceram como grandes proprietárias de escravos até 1887. Apenas a partir da década de 1870, quando o fim da escravatura já era considerado inevitável, o jornal católico O Apóstolo, que era organizado pela elite eclesiástica brasileira, iniciou um tímido apoio à abolição. E nos últimos anos que precederam o fim da escravatura no Brasil, pressionado pelo grande apoio popular à causa abolicionista, o jornal promoveu uma lenta mudança em seus argumentos teológicos. A teologia de Santo Agostinho da escravidão como resultado do pecado original e, portanto, inevitável e socialmente útil, passou a dar lugar a uma inédita visão teológica, sem nenhum respaldo bíblico. A escravidão como um pecado em si. Este é um bom exemplo de como a moral cristã se viu obrigada a se adequar às mudanças de valores morais promovidas pela evolução da sociedade.
Embora os cristãos afirmem que a Bíblia seja a revelação da perfeita e imutável moralidade divina, notamos claramente que essa imutável moralidade, que professa a escravidão, a submissão da mulher e a matança de infiéis, bruxas, adúlteros e homossexuais, viu-se obrigada a transformar-se e até mesmo a calar-se diante das mudanças de valores morais que ocorreram através da história. Por isso é um erro imperdoável acreditar que as religiões são as fontes perenes de nossa moralidade. As religiões são apenas recipientes da moralidade humana, que por sua vez está sujeita a transformações através do tempo. O ser humano, imbuído de um senso moral próprio e não divino, escreveu os textos bíblicos em conformidade com os valores morais da região onde viveram, sem sequer cogitar a possibilidade de que muitos desses valores poderiam ser percebidos como imorais por outras culturas em outros períodos da história. Basta observar como muitos conceitos morais bíblicos, se aplicados hoje, seriam considerados obsoletos, inaceitáveis e até criminosos.